Olá, leitores e leitoras! Esse é o Desafio Literário e isso quer dizer que eu vim aqui hoje para a gente trocar uma ideia sobre literatura a partir de uma das leituras obrigatórias da URGS. E o livro de hoje é Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Eu sou a Jéssica, sou estagiária da Biblioteca Municipal Viana Mug, estudante de letras e leitora. E antes da gente começar a falar um pouco sobre esse livro, é muito importante que a gente entenda um pouco quem é o Marcelo Rubens Paiva, afinal o livro é uma autobiografia. Então, além de ele ser baseado em fatos reais, ele traz também reflexões sobre a própria vida do autor até aquele momento em que ele para e decide escrever esse livro. O Marcelo nasceu em 1959 em São Paulo. Ele é escritor, dramaturgo e jornalista, mas bem antes de ele trabalhar com os palcos, as páginas e as telas, ele já teve que enfrentar uma série de situações na vida dele que vão sendo narradas aqui nessa autobiografia. Esse livro aqui foi o primeiro livro publicado pelo autor, quando ele tinha um pouquinho mais de 20 anos, foi ali na década de 80. Quando a gente pensa em autobiografia, a gente logo assimila que a vida dessa pessoa tem alguma coisa para nos dizer, né? Afinal, o que leva alguém a um belo dia parar e decidir que vai escrever em um livro a história da sua vida? Em geral, sempre vai estar presente nas autobiografias algum elemento desencadeador, né? Algum fato que aconteceu na vida da pessoa e que leva ela a fazer essa escrita e publicar esse livro. Outra forma que a gente pode pensar nisso, que não exclui essa primeira forma que eu falei agora há pouco, é que a autobiografia pode ser vista também como um processo de autoanálise. Nesse sentido, a escrita vem como uma forma de o autor refletir sobre a própria vida, sobre algum estímulo que teve proveniente de algum trauma. Nesse livro essas coisas ficam muito evidentes, principalmente a partir de dois acontecimentos traumáticos que vão acontecer na vida do Marcelo. O primeiro deles aparece logo nas primeiras linhas do livro. Subi numa pedra e gritei: "Aí, Gregor, vou descobrir o tesouro que você escondeu aqui embaixo, seu milionário disfarçado." Pulei com a pose do tio Patinhas, bati a cabeça no chão e foi aí que ouvi a melodia. Bim! Estava debaixo d'água. Não mexi os braços nem as pernas. Somente via água barrenta e ouvia bim! Nessa cena de abertura do livro, o autor está contando pra gente o momento exato em que ele estava com os amigos dele numa lagoa e ele resolve pular dentro dessa lagoa, imitando o tio Patinhas, só que ele não sabia que a lagoa tinha só meio metro de profundidade. Então, quando ele cai, ele fratura uma vértebra, comprime a medula e acaba ficando tetraplégico. O outro acontecimento traumático da vida do Marcelo que motivou a escrita dessa autobiografia é o desaparecimento do pai dele, o ex-deputado Rubens Paiva, quando ele tinha só 11 anos de idade. O dia 20 de janeiro de 1971 era feriado no Rio, por isso dormi até mais tarde. De manhã, quando todos se preparavam para ir à praia e eu dormindo, a casa foi invadida por 6 militares à paisana, armados com metralhadoras. Enquanto minhas irmãs e a empregada estavam sob mira, um deles, que parecia ser o chefe, deu uma ordem de prisão. Meu pai deveria comparecer na aeronáutica para prestar depoimento. Ordem escrita? Nenhuma. Motivo? Só Deus sabe. Esses dois acontecimentos são centrais na narrativa e são essenciais para que o livro exista e seja lido até hoje. A gente poderia olhar para esses fatos de várias maneiras, mas como aqui o assunto é literatura, a gente vai olhar para eles pelo olhar da literatura. Dessa forma, a gente consegue classificar eles e conseguir pensar um pouquinho melhor sobre o que eles representam dentro da obra. Eles fazem parte do que a gente chama de literatura do trauma e literatura do testemunho. O salto na lagoa é uma cena que vai se repetindo ao longo de toda a narrativa, ela vai sendo recuperada por diversas vezes. E ela pode ser entendida como literatura do trauma, porque ela traz uma situação traumática que o autor teve que passar e que fez ele refletir sobre diversos aspectos da vida dele e do mundo ao redor dele. Também nós, como leitores, podemos refletir a partir dessas ideias que ele vai trazendo, a partir da nossa visão de mundo, da nossa experiência e da nossa subjetividade. Já o desaparecimento do pai do Marcelo pode ser entendido tanto como literatura do trauma quanto como literatura do testemunho. Isso porque, além de trazer um fato que foi traumático na vida do Marcelo, né, quando ele só com 11 anos de idade acaba ficando sem o pai presente, sem saber mesmo se o pai tinha morrido ou se estava só preso, enfim,
ela ainda traz uma situação que está muito vinculada a um cenário político-social específico, que é o cenário da ditadura militar durante os anos de chumbo. E isso quer dizer que a história da família Paiva é uma história comum a muitas famílias brasileiras que tiveram que enfrentar esse tipo de problema naquela época. Isso fica muito nítido nesse trecho aqui. Rubens Paiva não foi o único desaparecido. Há centenas de famílias na mesma situação. Filhos que não sabem se são órfãos, mulheres que não sabem se são viúvas. Provavelmente o homem que me ensinou a nadar está enterrado como indigente em algum cemitério do Rio. O que posso fazer? Justiça nesse país é uma palavra sem muita importância. Aqui o autor deixa transparecer uma sensação de impotência misturada com indignação. E com certeza esse sentimento é compartilhado por todas as pessoas que viveram algo semelhante ao que viveu a família Paiva. E é dessa forma, narrando esses fatos, que o Marcelo vai costurando essa história, que vai evocar essas memórias do passado e vai fazer com que elas não sejam apagadas até os dias de hoje. Em meio a toda essa tensão, talvez você esteja pensando que esse livro é muito pesado ou que ele é melancólico demais e tal, mas na verdade ele não é, ele é um livro super leve, com vários momentos de descontração, de humor, de erotismo. Então o Marcelo Rubens Paiva vai trazer várias histórias sobre a vida dele, além dessas histórias que são essas duas linhas centrais da obra. O compilado de histórias selecionadas pelo Marcelo vão sendo costuradas aqui ao longo da narrativa com uma colcha de retalhos que vai misturando os tempos. Então ele alterna histórias de antes do acidente, quando ele estudava engenharia agrícola na Unicamp, morava numa república e fazia parte do movimento estudantil, e de depois do acidente, contando como foram os dias na UTI, a adaptação de volta em casa, as visitas dos amigos, a relação com os familiares e os amores que ele teve também ao longo de todo esse processo. Outra coisa que traz leveza para o livro é a própria linguagem utilizada. Ela é uma linguagem coloquial, simples, direta, muito inspirada nos movimentos urbanos e na juventude da época, então também vão ter muitas gírias que eles costumavam usar. Então é isso, espero que essa conversa tenha ajudado a pensar um pouco sobre o livro Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, sobre o gênero autobiografia e também sobre os motivos que fazem esse livro, mesmo depois de 30 anos de publicação, ser considerado um livro importante dentro da literatura brasileira. E se você achar que esse vídeo pode ajudar alguém que está estudando para o vestibular da URGS, não esquece de indicar. E no próximo vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre o livro As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. Até mais!